Como disse, e retomando os agradecimentos, dar nota da satisfação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para estar presente nesta iniciativa e para podermos, no fundo, do nosso ponto de vista político ou partidário, ter uma opinião quer sobre as formas de representação, quer sobre as formas de participação. É sempre, como dizia o Sr. Professor, é sempre uma forma de olhar a realidade. No nosso caso, com uma vertente ou com um crivo de quem tem na atividade política a preocupação de entender a movimentação da sociedade, entender as dificuldades do modelo da sociedade e apresentar as soluções para este modelo. Eu creio que uma das primeiras preocupações que devemos ter, quando preparava a vinda para esta sessão, eu estava de uma análise cada vez mais micro até uma análise cada vez mais macro. E eu creio que uma pergunta, a mais macro que pude alcançar, é se é possível nós termos uma democracia participativa, uma valorização da participação dos cidadãos e uma valorização dos representantes que eles têm perante o compromisso que assumem com os cidadãos, no modelo do capitalismo atualmente existente. Esta é, de facto, a pergunta mais macro que podemos colocar em cima da mesa. E, até analisando como o capitalismo atualmente existente está a aplicar o seu modelo à sociedade, como a sociedade reage à sua aplicação e partindo de um cenário que é o cenário de Portugal, um país intervencionado pela Troika e que tem uma crise económica e social latente e clara, como é que nós podemos responder a esta pergunta? Eu creio que a resposta é que, de facto, muito dificilmente, uma democracia participativa plena, mesmo com as diferentes interpretações sobre o que significam estes termos, se pode enquadrar no modelo de funcionamento do capitalismo e que esta resposta ajuda a perceber o que tem acontecido aos países intervencionados pela Troika e o que tem acontecido particularmente em Portugal. Feita a mesma pergunta de uma outra forma, seria pensável, por exemplo, que em França 10% da sociedade saísse à rua contestar um governo e o governo se mantivesse no poder? Seria equacionável isto perante o modelo habitual de funcionamento da democracia francesa, ou da Alemanha, ou de Espanha? Seria perceptível que isto fosse normal? Eu creio que a resposta é não. Mas em Portugal aconteceu. Em setembro de 2012 tivemos mais de 1 milhão de pessoas, 10% da população, que saiu à rua para contestar o governo. No entanto, nada mudou. O governo manteve-se em funções, a política que o governo defendia não teve nenhuma mudança fundamental e as pessoas sentiram uma real frustração por terem despendido a sua energia e por não terem conseguido mudar o que estava em causa, que era a política. E como é que isto acontece? E o que é que isto tem a ver com o capitalismo? Eu creio que a ligação destas duas vertentes, uma mais teórica, outra mais aplicada à realidade, decorre de facto, o vínculo que deveria existir entre governos, entre eleitos, entre os cidadãos, tem sido quebrado porque outros poderes têm tomado a sua voz e têm falado mais alto. Podemos dizer de outra forma, então, que o programa do governo em Portugal tem sido mais ditado no período da Troika pelo eixo Washington, Berlim e Bruxelas do que pelas escolhas de quem de facto votou neste governo ou de quem vive no nosso país. E é por isso que, respondendo desta forma à pergunta inicial, é o modelo de organização da sociedade que está em causa e que afasta de facto as pessoas. Nós depois podemos explicar, e podemos ter aqui até análise concreta sobre novas formas de fazer política, novas formas de organizar os partidos, novas formas de organizar até o funcionamento da democracia. Agora, eu creio que este ponto inicial nos ajuda a perceber como muita da discussão é uma discussão de forma que não terá nenhuma consequência se não mudar o conteúdo, e o conteúdo é a supremacia do poder económico, das escolhas não democráticas, das reuniões de corredores ou dos gabinetes obscuros onde são tomadas verdadeiramente as decisões. Dito este ponto inicial, o que é possível aprendermos e o que é possível retirarmos para a nossa compreensão do modelo partidário, o que é que tem mudado, na nossa opinião, na nossa humilde opinião,
e o que é que nós podemos trazer como reflexão para melhorar também a percepção sobre o real. Eu creio que o que tem mudado foi, com o aumento da crise, uma maior percepção da exigência da democracia. Os movimentos dos indignados trouxeram isso de uma forma radical, mais até em outros países do que em Portugal, mas mesmo o movimento que se lixa a Troika disse isso claramente, que exigia ter uma opinião nos seus destinos, entenda-se, democracia, capacidade de intervir. Isso é possível na nossa construção democrática? A resposta é muito dificilmente. A não ser que estejam organizados partidariamente, é muito difícil ao cidadão comum ter uma consequência da sua atividade. É certo que formalmente qualquer pessoa dirá que a Assembleia da República permite que haja petições, permite até que se apresentem iniciativas legislativas de cidadãos. E esta é a resposta formal ao problema concreto que afasta as pessoas. Porque quer a existência de petições que exigem 4.000 assinaturas e que por isso já exigem um esforço de dinamização bastante relevante, são inconsequentes porque não têm objeto legislativo e por isso são a manifestação de uma preocupação, mas estão dependentes de deputados para ter uma ação concreta do ponto de vista de transformação legal, isto é, de chegar a algum ponto do ponto de vista legislativo ou de consequência executiva, de pressão sobre o governo. Por outro lado, quer a iniciativa legislativa de cidadãos, que exige 35.000 assinaturas, eu realço isto, é preciso mais assinaturas para apresentar uma iniciativa legislativa do que para formar um partido ou para ser candidato à Assembleia da República. É este o patamar de desigualdade que nós temos. Mesmo isso é extremamente difícil e por isso é que nós percebemos que em toda a história da democracia portuguesa, depois de 74, só por 2 vezes é que ocorreu a materialização no conjunto de assinaturas. A maior parte das vezes o que acontece, e nós vemos isso muito aqui com as petições, é que se inicia um processo de recolha de assinaturas para uma ILC, uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos, e se conclui com a apresentação de uma petição porque não se chegou às 35.000 assinaturas. Há, portanto, um sistema bloqueado. Formalmente, com alguma abertura, dificilmente os cidadãos têm a possibilidade de serem consequentes na sua reivindicação e mesmo com um ativismo social bastante elevado. Um outro problema, que eu acho que é um problema relevante e que nos deve fazer refletir, é da impossibilidade da Casa da Democracia ter a sua abertura aos cidadãos sem estarem debaixo de uma bandeira partidária. Não é possível haver listas de cidadãos candidatas à Assembleia da República. É possível ao poder autárquico, Assembleia de Freguesia, Assembleias Municipais e Câmaras Municipais, não é possível à Assembleia da República e por isso esse que seria o espaço também de poder poder romper o monopólio partidário não é possível porque a nossa estrutura democrática tem ainda algumas restrições. Falei-vos sobre os problemas formais, vou agora aos problemas concretos do ponto de vista do modelo teórico. O que é que isto significa? Significa realmente um afastamento dos cidadãos, chamados a votar para eleger governos, mas com uma enorme dificuldade para ter um papel de fiscalização aos governos. No contexto atual de Portugal, e permitam-me este parêntese, com um real nó institucional que foi demonstrado até no verão passado. Se dúvidas houvesse, o alinhamento da Assembleia da República com a sua maioria PSD-CDS, com o governo PSD-CDS, com o Presidente da República apoiado pelo PSD-CDS, demonstram como há aqui um nó institucional que até os partidos têm dificuldade em romper, quanto mais os cidadãos. E por isso, os cidadãos estão de facto aliados da política. E é por isso que há princípios de democracia básicos que não podem ser cumpridos, porque o cidadão só é chamado de 4 em 4 anos a votar. Por exemplo, o princípio de que quem elege deve poder demitir. Não é possível na nossa organização institucional. Deveria ser, mas não é possível. A responsabilização dos eleitos. É possível eleger governo? Não. É a Assembleia que elege. É possível eleger deputados? Sim. É possível demitir deputados porque romperam o laço de confiança dos eleitores? Não. Completamente impossível. Logo, é impossível também ter uma moção de censura popular sobre o governo, espaços que seriam até caminhos claros sobre a capacidade de nós podermos ter uma consequência de cidadania. E por isso, concluindo até para termos espaço no debate e para não me alargar muito mais, neste monopólio dos partidos, nesta supremacia das instituições,
existe uma dificuldade clara dos cidadãos em ter acesso a ter uma voz clara e concreta para lá das eleições. Mas existe uma indeterminação que eu creio que ficou mais aguda nos países debaixo de uma crise severa e particularmente debaixo de uma intervenção da Troika, que é a resposta à pergunta sobre se os cidadãos de facto mandam na democracia. E eu creio que a resposta a esta pergunta ajuda a explicar porque é que muitas pessoas acham que os cidadãos não mandam na democracia, apesar de terem direito a voto, e por isso se demitem de participar nos atos democráticos, e porque é que acham que há poderes obscuros que mandam, o tal eixo Berlim, Bruxelas e Frankfurt, ou os tais interesses institucionais. Um ato mais recente, de todos vocês terão reparado, quando se fala do BES, se fala do Banco do Regime, e percebe-se que, de facto, a supremacia que o poder financeiro teve, até sobre as instituições democráticas, demonstra a um cidadão qualquer que ele seja, que, de facto, é diferente de ser Ricardo Salgado, ou ser professor, ou ser estudante, ou ser desempregado. Porque a forma de chegar ao poder político é totalmente diferente. Na sexta-feira, ou há uns mais, fez na sexta-feira uma semana, dizia a Sra. Ministra das Finanças aqui na Assembleia que é claro que ela fala com os banqueiros. E eu pergunto, que é a pergunta da democracia, se ela fala com os cidadãos. E esta resposta é a resposta que demonstra a separação e como há de facto cidadãos de primeira e interesses de primeira e a representação de segunda ou representados de segunda e por isso interesses de segunda. Obrigado.